tanto o Raul Jungmann quanto o Fernando fazem questão de acentuar uma diferença entre o que são as instituições e o que são indivíduos delas egressos e que se pronunciam. Eu ponho aqui uma pitada de dúvida, não sei se o público faz essa diferenciação. E do ponto de vista das percepções políticas, elas acabam sendo decisivas. Um abraço, William, um abraço ao meu amigo Fernando, que está em Brasília, um abraço ao meu querido amigo Raul Jungmann. Eu creio que é preciso fazer mais algumas distinções. Essa, de fato, William, o público não faz. A referência é sobre os militares. A percepção, se são da reserva ou se são da ativa, é muito rebaixada. Mesmo porque os que são da reserva nunca se declaram da reserva. Se declaram militares, usam as suas patentes, etc. A diferença é entre o protagonismo e o protagonismo político e o protagonismo partidário. São coisas distintas. Protagonismo as Forças Armadas sempre tiveram desde a origem do Brasil, desde os campos de Guararapes, que o Exército escolheu como momento de fundação do Exército Brasileiro, lá a Batalha dos Guararapes, em 1648, nomeou os 3 comandantes dos índios, lá o Poti, o Felipe Camarão, o negro Henrique Dias e o senhor de engenho André Vidal de Negreiros como os fundadores do Exército Brasileiro. As Forças Armadas foram criadoras do país na independência. O Brasil não tinha exército nem marinha, quem tinha era Portugal. O Caxias, o Tamandaré e outros que são patronos das forças apareceram naquele momento. As Forças Armadas foram protagonistas na abolição. Não teria o abolicionismo tão forte sem a presença dos militares, principalmente do Exército, do Floriano, do Deodoro, que se engajaram abertamente no processo abolicionista. E foram os principais protagonistas, não os únicos, da República. Foram protagonistas na única guerra civil entre militares que ocorreu nos anos 20, o tenentismo, que foi uma guerra civil entre militares rebelados e militares legalistas. Foi isso. E foram protagonistas em 30. É claro que apareceu Getúlio, a figura do Getúlio, mas o outro caudilho, o outro que foi chamado de condestável, foi o nosso Floriano. Conterrâneo, lá Floriano Peixoto. O alagoano, o Deodoro. General Góes Monteiro. O Góes Monteiro. Monteiro. Foi a grande eminência para do período de Getúlio. Sim, sem dúvida. Era chamado condestável. Ele segurou Getúlio em tudo. E depois, ele foi protagonista quando Getúlio foi retirado do poder. Também. Foi ele o protagonista. Com o jeito de não caçar o Getúlio e permitir que o Getúlio permanecesse para ser eleito. Foram protagonistas em 54, em 64. Então, o protagonismo das Forças Armadas no Brasil, não só na política, o protagonismo na ciência, na tecnologia, na área social, na diplomacia militar, em tudo eles foram protagonistas. Agora, fica aí... Aldo, depois da sua aula de história, que é excepcionalmente útil, qual é o protagonismo hoje? Deveria ser o que é? Não, na minha opinião, não. Por quê? Porque as instituições amadureceram e hoje elas têm capacidade de suprir as deficiências que os militares preencheram nesse episódio, como a abolição, a República em 30. Hoje nós temos instituições que funcionam. E hoje vale a recomendação do próprio Góes Monteiro, que no ocaso da vida, numa reflexão que deixou em forma de memória, disse que o principal problema das Forças Armadas era o que ele chamou, no francesismo, no galicismo, de espírito gendármico. Ele disse que esse era o grande problema.